Nova Vulga Evangelho segundo São Mateus, capítulo 17. Depois de 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu-os à parte a um monte elevado. E diante deles foi transfigurado. Seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem luminosa os envolveu com sua sombra, e da nuvem veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem pus todo o meu agrado, a ele escutai. Ao ouvirem isso, os discípulos caíram com o rosto por terra e ficaram tomados de grande temor. Jesus aproximou-se, tocou-os e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo então os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus, somente ele. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Os discípulos então lhe perguntaram: Por que então os escribas dizem que Elias deve vir primeiro? Ele respondeu: Elias, de fato, virá e restaurará todas as coisas. Mas eu vos digo, Elias já veio e não o reconheceram. Fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem sofrerá por causa deles. Então os discípulos compreenderam que ele lhes falava de João Batista. Quando chegaram junto à multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou diante de Jesus e disse: Senhor, tem piedade de meu filho, pois ele é epiléptico e sofre muito. Muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus então respondeu: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o aqui a mim. Jesus repreendeu o demônio, e ele saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Mais tarde, em particular, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Por que nós não conseguimos expulsá-lo? Ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para lá, e ele passará. E ele passará. Nada vos será impossível. Enquanto estavam reunidos na Galiléia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas ao 3º dia ele ressuscitará. E eles ficaram profundamente entristecidos. Quando chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus antecipou-se e disse: Que te parece, Simão? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributos? De seus filhos ou dos estrangeiros? Pedro respondeu: Dos estrangeiros. Jesus então disse: Logo, os filhos estão livres. Mas para não os escandalizarmos, vai ao mar, lança o anzol. O primeiro peixe que subir, pega-o. Abrindo-lhe a boca, encontrarás uma moeda. Toma e entrega por mim e por ti. Comentário patrístico central. São Leão Magno. Papa e doutor da Igreja, Sermão 51. Sermão sobre a transfiguração do Senhor. Por que São Leão Magno? Entre os padres, São Leão Magno oferece a síntese mais madura e doutrinalmente decisiva sobre Mateus 17. Por quê? Ele interpreta a transfiguração como chave de leitura de todo o capítulo. Une cristologia, eclesiologia, escatologia e teologia da cruz. Escreve num contexto de defesa da plena divindade e humanidade de Cristo. Sua leitura foi recebida oficialmente pela Igreja, especialmente após o Concílio de Calcedônia. Por isso, seu comentário não é apenas exegético, mas normativo para a fé católica. Open quote. O Senhor revelou a sua glória diante de testemunhas escolhidas para afastar do coração dos discípulos o escândalo da cruz. A humildade da paixão poderia perturbar-lhes a fé, se antes não tivessem contemplado a sublimidade da dignidade escondida sob a forma de servo. Close quote. Chave patrística do capítulo 17.
A transfiguração não é um milagre isolado, mas uma pedagogia divina antes do escândalo da cruz. Segundo São Leão Magno, Cristo não se transfigura para si, mas para os discípulos. O objetivo é preparar a fé deles para a paixão, a humilhação, a morte ignominiosa. Mateus 17 só é compreendido corretamente se lido como preparação para o Calvário. 4. Moisés e Elias, lei e profetas. São Leão explica: Moisés representa a lei, Elias representa os profetas. Ambos aparecem em diálogo com Cristo. Isso significa que toda a Escritura converge em Cristo. Cristo não é apenas mais um profeta, ele é o cumprimento vivo da lei e dos profetas. A voz do Pai confirma isso. Open quote. Este é o meu filho amado, a ele escutai. Close quote. Para São Leão, essa frase significa: a lei deve ser lida em Cristo. Os profetas devem ser interpretados à luz de Cristo. A autoridade última não é Moisés nem Elias, mas o Filho. 5. É bom estarmos aqui. O erro de Pedro São Leão interpreta o desejo de Pedro de construir tendas como um impulso bom, mas imaturo, um desejo de glória sem cruz, uma tentativa inconsciente de fixar o reino antes da paixão. Em termos espirituais, open quote, Pedro queria coroa sem a cruz. Cristo ensina que a cruz precede a glória. Close quote. Nota 6. Somente Jesus, o coração do capítulo. Quando Moisés e Elias desaparecem e os discípulos veem somente Jesus, São Leão afirma que isso simboliza o fim das figuras, o cumprimento das promessas, a centralidade absoluta de Cristo. Para a Igreja, a fé não repousa em visões, nem em experiências extraordinárias, mas na pessoa de Cristo, tal como Ele é. 7. A descida do monte e o sofrimento. São Leão conecta diretamente a descida do monte, o anúncio da paixão, a impotência dos discípulos diante do demônio, a necessidade da fé. O monte representa a contemplação, a glória prometida. O vale representa a missão, a luta, a fé provada. A transfiguração não elimina o sofrimento, mas dá sentido a ele. 8. Fé como grão de mostarda. Segundo São Leão, a fé não é medida pela intensidade emocional, mas pela adesão firme à verdade revelada. Uma fé pequena, mas verdadeira, move montanhas porque une o homem à potência divina, conforme a vontade humana a de Deus. 9. O imposto do templo. Humildade do filho São Leão observa que Cristo é filho livre. Não está sujeito ao tributo, mas se submete para não escandalizar. Aqui está o coração da espiritualidade cristã. Open quote. A liberdade do filho não se impõe pela força, mas se manifesta pela humildade. Close quote. Open quote. Segundo São Leão Magno, o Senhor mostrou a sua glória para que a cruz não destruísse a fé dos discípulos. O que resplandeceu no monte permaneceu oculto no Calvário, mas era o mesmo Senhor. Assim, aprendemos que a glória prometida não elimina o sofrimento presente, mas o transfigura. Close quote. Referência patrística. São Leão Magno, Papa. Sermão 51 sobre a transfiguração do Senhor. Coleção Sermones. Contexto. Pregado em Roma, no século IV, em defesa da fé na verdadeira natureza divina e humana de Cristo. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As Três Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.